Olá, professora Sabrina Campos Garopaba. Seguimos dando continuidade aos aspectos quantitativos das reações químicas. No vídeo da aula passada, nós verificamos este experimento, o experimento em que misturávamos uma solução de iodeto de potássio com uma solução de nitrato de chumbo. São duas soluções incolores. O que nós observamos através desta reação? Adicionando diferentes volumes das soluções, era possível observar a existência de uma relação ótima de Ki para o nitrato de chumbo. Observamos que o tubo de ensaio 2, conforme está marcado aqui, foi o que gerou a maior proporção de reagente. Então percebam que através desta reação foi possível observar que existe uma relação ótima entre os reagentes para que se obtenha a maior formação do meu produto. No meu caso aqui, a relação ótima de iodeto de potássio para nitrato de chumbo foi de 2 para 1, certo? Então, colocando 2 volumes a mais de iodeto de potássio em relação ao nitrato de chumbo, dava origem a uma maior quantidade de reagente formado, ou seja, a maior quantidade do sólido amarelo. Através de experimentos como esse, que foi ilustrado aqui, entre o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo, é que o Proust, um cientista do final do século XVIII, ele elaborou a lei das proporções definidas. O que ele quer dizer com isso? Que as substâncias elas reagem entre si sempre em proporções fixas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a molécula de água, tá? Como é que a gente faz essa leitura? Eu tenho 2 moléculas de água que formam 2 moléculas do gás hidrogênio, olha aqui o G, forma gasosa, e uma molécula do gás oxigênio. Então, veja, eu tenho 2 que forma 2 que forma 1, certo? Aqui existe uma proporção, tá? Perceba que aqui eu tenho uma reação, tá? Ela é uma reação de decomposição, tá? Eu tenho um reagente desse lado, dando origem a 2 produtos. Nessa outra situação aqui, o que ele quer mostrar? Mesmo se eu mudar as concentrações dos meus reagentes, a proporção ela vai continuar fixa. Vamos imaginar que eu tenha aumentado aí o dobro a quantidade do meu reagente, que nesse caso é a água, certo? O que ela formou? 4 moléculas de água formou 4 moléculas do gás hidrogênio e 2 moléculas do gás oxigênio. Então veja, 4, 4, 2. A proporção ela sempre é a mesma, e é isso que ele mostrou na sua lei das proporções definidas. Numa equação química, veja que a equação química, ela representa, tá? É uma forma de representar uma reação química. Então, percebam que esses números grandes eu chamo de coeficientes da minha reação. Ou seja, eu posso alterar eles de modo que a equação ela fique o que a gente chama de balanceada. O que significa isso? Significa que eu preciso ter a mesma quantidade de reagentes e a mesma quantidade de produtos. Eu não posso ter 10 potássio de um lado e 2 potássios do outro. Eu tenho que sempre ter a mesma quantidade de átomos no lado dos reagentes e de átomos do lado dos produtos. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes aí no próximo vídeo que trata especificamente de balanceamento de equações, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, esses números grandes na frente então são os coeficientes. Ao alterá-los eu estou mudando, tá, a quantidade da minha molécula. Então, quando eu coloco aqui esse 2 na frente, eu estou dizendo a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu tenho 2 moléculas de Ki. Quando eu coloco esse 2 aqui na frente do nitrato de potássio, eu digo que eu tenho 2 moléculas de nitrato de potássio. Existe um outro número que vocês vão observar aqui, que é o chamado índice, que são esses números pequenos que aparecem aqui embaixo. Eles são chamados de índices de atomicidade, tá? Ou simplesmente atomicidade ou índice, tá? Então, olha como ele aparece aqui. O que significam, então, esses números pequenos aqui embaixo, tá? O que significa isso? Esse número, ele está multiplicando, tá? Ele está dizendo para mim quantos átomos eu tenho, especificamente do átomo
que aparece, do elemento que aparece logo acima. Então, o que ele está me representando aqui? Que na molécula do nitrato, veja, isso aqui é o íon nitrato. No nitrato, eu tenho um átomo de hidrogênio e tenho 3 átomos de oxigênio. É isso que ele está querendo representar. Então, isso aqui está me dizendo que eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui. Da mesma forma aqui, ó, o iodo. Esse 2 aqui pequenininho, ele está me dizendo que eu tenho 2 átomos de iodo. Então, veja que ele multiplica o elemento que está logo acima. Eu tenho 2 átomos de iodo. Nessa outra situação aqui, a mesma coisa, eu tenho o íon nitrato. Tá? Então, aqui ele está me dizendo que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Tá? São 3 átomos de oxigênio. Perceba uma outra coisa, eu tenho entre parênteses aqui esse número 2 que está aparecendo. O que isso está mostrando para mim? Tá? Esse 2 aqui entre parênteses diz para mim o seguinte, que eu tenho 2 íons nitrato. Olha a diferença, quando eu tenho um número grande na frente da molécula, eu tenho a molécula toda multiplicada. Ó, aqui eu tenho 2 moléculas de nitrato de potássio. Tá? Mas aqui eu só tenho uma molécula de iodeto de chumbo. Aqui eu tenho uma molécula de nitrato de chumbo. Aqui eu tenho 2 de iodeto de potássio. Então essas são representações da química que é preciso praticar mesmo para ir aprendendo, né, todas essas nuances ali. Tá? Esse quadro aqui mostra de uma outra forma o que eu coloquei para vocês. Tá? Aqui eu tenho no lado dos reagentes, certo? E aqui, que é representado aqui, né? Certo? O lado dos reagentes, lado esquerdo da equação, e aqui o lado dos produtos, representado aqui, tá? O lado direito da equação. Então, veja aqui que no lado dos reagentes, ó, eu tenho um chumbo, tá aqui. Eu tenho um nitrogênio, só que esse nitrogênio está multiplicado por esse 2, que aparece aqui embaixo, ó, lembra dele? O 2, ele multiplica todo esse íon aqui. 1 vezes 2, tá? Aqui, quantos oxigênios eu tenho? Aqui eu tenho 3 oxigênios, que dá 3. 3 vezes 2, 6, tá? Porque esse 2 está multiplicando tudo, toda essa parte aqui. Aí eu tenho 2 potássio, porque esse 2 grandão ali na frente multiplica tudo, e eu tenho o iodo, 2 iodo. No lado dos produtos, ó, o que eu tenho no lado dos produtos? Quanto eu tenho de chumbo? Um chumbo, eu tenho 2 nitrogênios, ó, 2 nitrogênios, 2 ali na frente, multiplicando tudo, eu tenho 2 potássio e 2 iodo. Uma outra forma de mostrar, mesma coisa. Nós verificamos através do experimento que existe uma proporção ideal, tá? Vocês verificaram que quando a gente escreve uma equação química que representa uma reação, essa equação ela precisa estar balanceada, ou seja, eu preciso ter a mesma quantidade de reagentes e a mesma quantidade de produtos. E perceba que aqui, ó, quando eu vou escrever a equação química, ele está me mostrando exatamente o que eu observei lá no experimento, ó, 2 para 1. E aí fica uma perguntinha que já está na cara, que a gente já sabe a resposta. Somente através de experimentos eu consigo saber a proporção ótima, a proporção ideal dos reagentes? Não, né? Ó, certo? Já consegue perceber aí, matar de cara pela equação química. Se nós conhecermos os reagentes, a gente conhece a reação química, escreve essa equação química, basta fazer o ajuste dos coeficientes para saber a relação ótima entre os reagentes. Olha só essa equação. De novo, eu tenho a decomposição da molécula de água, a gente já viu isso aí antes. Bom, desse lado aqui eu tenho 2 hidrogênios, tá vendo ali? Eu tenho um oxigênio. Deste lado eu tenho 2 hidrogênios, tenho 2 oxigênios. Percebe que aqui a reação ela não está balanceada. Aqui eu tenho uma quantidade maior de hidrogênios. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar esses coeficientes. Eu vou colocar um 2 aqui na frente e quando eu faço isso, eu fico deste lado com 2 oxigênios. Iguala nesse lado aqui, que eu tenho 2 oxigênios. Mas eu aumentei o número de hidrogênios, porque quando eu boto esse 2 aqui na frente, 2 vezes 2 dá 4. Agora aqui, ó, eu tenho 4. Então, para ajustar isso, eu preciso colocar um outro 2 aqui na frente. Quando eu coloco 2, eu fico com 4 também, tá? E aqui passa a ter 2.
então a equação está balanceada e eu já sei qual é a proporção, ótimo. No experimento anterior, a gente observou que usamos concentrações iguais entre as soluções de diodeto de potássio e nitrato de chumbo. Agora a pergunta é a seguinte, se fossem usadas soluções com a mesma concentração, por exemplo, gramas por litro, será que esse resultado ele seria o mesmo? Vamos pensar um pouquinho numa outra situação. Como é que eu faço isso na prática? Eu tenho uma reação química importante para mim fazer. Eu até conheço a equação química que representa essa reação. Agora, como é que eu faço isso na prática? Mais uma vez colocando, como que a gente faz, então, para fazer essa relação, né? Entre a equação química, os coeficientes, as proporções definidas, a lei do Proust, para grandeza, para essa grandeza da matéria que é a massa. Então veja, o homem ao longo de toda a sua história, desde a pré-história, ele criou sistemas que vêm sendo estabelecidos. De unidades são essas? Por exemplo, o sistema inglês, ele se baseou nas partes do corpo para estabelecer as medidas de comprimento. Então eu tenho polegadas, eu tenho pés, eu tenho braços e etc. Então veja que essas são formas de unidades. Então veja que da mesma forma, e aí estabelecendo aí esse paralelo, nós também na química inventamos uma grandeza para facilitar a nossa vida. E que grandeza é essa? É o mol. Na Conferência Geral de Pesos e Medidas de 1971, se estabeleceu a definição, se estabeleceu que o mol é a quantidade da substância de um sistema que contém quantas partículas elementares, certo, cabem num átomo, né, numa quantidade, né, de 0,012 kg do átomo carbono 12, do isótopo carbono 12, que é o mais comum hoje na natureza. Então veja que aí essa medida ela foi estabelecida de uma forma, levando em consideração como referência o carbono 12. Como a gente sabe, tudo na natureza é uma questão de referência, né? É relativo a alguma coisa. Aqui também esse conceito está relacionado ao carbono 12. A gente já vai entender melhor isso. O mol ele equivale a 6,02 vezes 10 na 23 partículas, átomos ou moléculas. Então ela é uma unidade que serve para contar coisas muito pequenas. Bom, o Avogadro ele foi um químico italiano do século XIX e ele que sugeriu então a possibilidade de contar, né, átomos e moléculas. Então veja que aqui embaixo nós temos isso colocado de uma outra forma, de elétrons, mesma coisa, tá bom? Então é por isso que a gente chama de constante. Um mol de alguma coisa muito pequena vai ser esse valor referencial aí que é de 6,02 vezes 10 na 23, tá? Bom, relacionando a quantidade de matéria com a massa. Então veja que nas tabelas periódicas, as massas atômicas elas são relativas em relação, como já foi falado, ao isótopo do carbono 14, que é o mais comum na natureza. Logo, a massa de 1 mol de átomo, é o que também a gente chama de massa molar, equivale ao mesmo número em gramas por mol. Na prática, o que isso aí significa para nós? Se eu for observar na tabela periódica, eu vou ver lá que existe um número. Bom, veja então que nas tabelas periódicas eu sempre vou ter então, logo mais aqui acima, um número atômico, tá? Vamos olhar ali, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio. Eu tenho um número atômico e depois ali embaixo eu tenho um número de massa, tá? E assim vale aí para os outros elementos também, ó. Olha aqui o oxigênio. O oxigênio eu tenho 8, número atômico, tá? Número atômico, lembrando que é igual ao número de prótons, e embaixo eu tenho 15,999, que é a mesma coisa que a massa, tá? A massa atômica. Mais um exemplo, por exemplo, da água, tá? A água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio vale 1. Então eu tenho 2 vezes 1, tá? Mais o oxigênio, que é 16. Então aqui eu tenho 18 gramas por mol. Significa que em 1 mol da molécula de água eu tenho 18 gramas, ok?